Meus queridos, muito boa tarde, ou bom dia, boa noite, enfim, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo, esta aula, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E eu oro a Deus agora para que Ele abra o seu coração, o meu, nós possamos ser enriquecidos pela palavra de Deus nesse dia. Hoje é dia 25 de abril de 2026, estamos aí a 1h30 da tarde e estou aqui agora dando início à gravação da primeira aula sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. E espero que você absolva tudo que foi ensinado aqui, pela graça de Deus, tudo que será ministrado dentro desses minutos que teremos aqui, e nos outros que se seguirão mediante a ministração dessas aulas, tá bom? Quero que você não repare, quero convidar você a não se prender ao cenário, né? É apenas uma parede branca, a câmera do celular, normal, nada muito robuscado, porém é feito com coração, alma, o intuito de proclamar o Evangelho, ajudar no crescimento espiritual e cristão dos meus irmãos em Cristo e trabalhar para o reino de Deus. Então eu convido você a concentrar a tua atenção no ensinamento, na aula em si, na palavra de Deus e no que será ministrado aqui. Tome notas, baixe esse vídeo, grave, compartilhe com 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Seja usado por Deus, curta bastante, comente, porque você fazendo isso, você ajuda a plataforma a entender que é um vídeo relevante e assim estará aparecendo para mais as aulas estarão aparecendo para mais outras pessoas que também com certeza necessitam de Cristo e necessitam de crescimento com Cristo ou em Cristo, aqueles que já são cristãos. A importância da soteriologia, ela se dá devido ao fato de muitas vezes nós, né, e cristãos de modo geral, não sabermos o que significa a salvação, do que temos que ser salvos, por que temos que ser salvos, qual o perigo que o ser humano corre, quem é que pode salvar o ser humano. Então esse assunto, salvação, você precisa ser salvo, e tudo relacionado a esse tema tão importante, a doutrina da salvação, vai esclarecer para nós, para você, meu caro ouvinte, o que significa a salvação, do que você tem que ser salvo, eu tenho que ser salvo, por quê, por quem, quando, como isso acontece. Então nós vamos aqui ministrar essas aulas e a importância dessa aula, dessa matéria, deste tema, soteriologia ou a doutrina da salvação, é exatamente esse, ok? Então vamos lá, em primeiro lugar, com uma reflexão de Agostinho de Hipona, né? Essa confissão de Agostinho de Hipona, ela diz o seguinte: tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo da tua paz. Agostinho de Hipona fez essa declaração. E o que eu espero é que nós estejamos hoje sedentos pelo Senhor, com fome do Senhor, e que nós queiramos, de fato, devorar, no melhor dos sentidos,
a palavra, o conhecimento, a presença, né? Como obedecer e servir melhor ao Senhor. Então, relembrando, estamos falando hoje sobre soteriologia, que é a doutrina acerca da salvação, tá bom? E nesta matéria que será ministrada não apenas em uma aula, porque senão o vídeo seria muito grande, eu nem sei se meu telefone ou meu cartão de memória tem espaço para tudo isso, mas será ministrada em algumas aulas. Nós teremos aí a apresentação, né, que é a introdução, a eleição, a aquisição, a libertação, a redenção, a vocação, o perdão, a justificação, a reconciliação, a adoção, a regeneração, a vivificação, a recriação, a preservação, a santificação, a glorificação, como ser salvo, né? Então nós estaremos mergulhando aí nesses tópicos que vão compor essa aula de soteriologia. Olha, aproveite bastante, tome notas, ouça, volte o vídeo quantas vezes for necessário, escreva, compartilhe com pessoas. Você pode mandar mensagens aí também pelos comentários da própria plataforma, fazendo perguntas, sugestões, né? E assim nós vamos crescendo juntos para a glória de Deus. Então vamos lá. Nós vamos entrar aqui hoje na introdução, né, que é a apresentação. E nós vamos depois falar sobre a predestinação. Todos esses pontos, esses tópicos compõem essa aula de soteriologia. A introdução. No anseio de cumprir a ordem de Jesus de evangelizar o mundo inteiro, os cristãos frequentemente falam sobre a salvação em suas conversas com os não crentes, né? Aquele período, momento ali talvez de evangelização, ou respondendo perguntas, dúvidas, ou tentando responder perguntas e dúvidas dos nossos conhecidos, familiares, parentes, ou de não crentes de modo geral. Nós sempre estamos falando sobre a salvação, sempre comunicando a salvação, sempre falando a respeito da salvação. Isso às vezes gera certa confusão, pois os incrédulos não entendem o que significa a afirmação de que o pecador precisa ser salvo. Por isso é preciso que o discípulo de Jesus tenha em mente noções bem claras acerca da soteriologia bíblica, caso queira falar de forma mais eficaz acerca das boas novas que deve proclamar. Boas novas significa boa notícia. Então aqui nós já temos na introdução um motivo muito importante para que nós estudemos soteriologia, a doutrina da salvação. Que motivo é esse? A gente ter domínio desse assunto para comunicar o evangelho e dizer para o pecador do que nós precisamos ser salvos. Por quê? O que aconteceu? Qual o perigo que estamos correndo? Então, se você quer um motivo para estudar soteriologia, tá aí o motivo, tá bom? Basicamente, salvação é o livramento da punição eterna do pecado. No momento em que crê, ou no momento em que se crê em Cristo, do poder escravizante do pecado, na medida em que o cristão cresce em santidade, e da presença maligna do pecado, quando o homem redimido estiver, enfim, com o Senhor. Esse livramento só é obtido pela fé em Cristo, como Filho de Deus, que morreu pelos pecados da humanidade, mas ressuscitou dentre os mortos para a justificação de todo o que crê. Então, já de cara, nós já temos aqui uma afirmação de que somente o que crer poderá ser salvo. Somente aquele que crê em Jesus Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação, ela acontece
e ela é uma verdade para aquele que crê, não para o que não crê. E o interessante é que crer é algo que todo ser humano ele tem essa capacidade de crer. O cego, o surdo, o mudo, o branco, o negro, o pobre, o rico, todo ser humano pode crer. Você crê? Você já creu em Cristo como teu Salvador? Aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, ele diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro que eu digo que todos podem crer, porém, quando eu falo sobre crer em Cristo para ser salvo, nós vamos ver isso no decorrer dessas aulas, que esse crer em Cristo só é possível com uma ação ou por meio de uma ação direta do querido Espírito Santo, tá bom? Mas esse é um assunto mais para frente. A salvação em sua plena consumação abrange a alma do crente, que é levada ao céu quando chega a morte, né? A salvação em sua plena consumação abrange a alma do crente, que é levada ao céu quando chega a sua morte. E o seu corpo, que será revestido de incorruptibilidade ao tempo da ressurreição ou do arrebatamento da igreja. E aí nós temos algumas referências aqui, como por exemplo o Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59, que fala sobre isso. Se você tem sua Bíblia aí em mãos, pegue ela no celular, no tablet ou até mesmo no papel, como eu estou folheando aqui, uma vez que meu tablet está carregando ou recarregando. 7,59, olha só o que diz sobre a salvação. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então está aqui dando uma demonstração de que quando o salvo ele morre, ele vai estar com o Senhor, que é o cumprimento pleno da salvação. É um dia quando nós morrermos, não irmos para o inferno, mas para estar com o Senhor. E Estevão aqui, enquanto era apedrejado, ele morria, ele faz essa oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito ou alma. Então ele tinha essa convicção, porque ele era salvo, de que ele estaria com o Senhor quando ele saísse do seu corpo físico. Então 2 Coríntios também, no capítulo 5, você pode acompanhar comigo aí, 2 Coríntios capítulo 5, vejamos o que diz a palavra de Deus no versículo 8. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então o apóstolo Paulo ele demonstra essa certeza de que quando ele partisse, né, ele estaria, ou nós estaremos, o salvo cristão, habitando com o Senhor. Eu gosto de usar essa expressão salvo ao invés de cristão. Por quê? Porque nós vivemos em um país, o Brasil, onde a maioria das pessoas, ela se julga cristã. Ela diz que ela é cristã porque ela apenas crê em Cristo, mas não é um crer ativo, que abandona o pecado, que abandona a vida errada, que assume compromisso com Cristo, com a igreja. Então ela se julga cristã porque os seus pais acreditavam em Jesus, e junto com Jesus em Maria e em outros santos, então ela se julga cristã ou cristão. Porém, o salvo não é o cristão segundo a visão popular, né? O salvo que nós estamos falando aqui, e que a Bíblia descreve como salvo, é o salvo que creu em Cristo como seu Salvador e recebe Cristo também como seu Senhor. Então ele abandona ele não recebe Cristo apenas como seu Salvador, ele recebe Cristo como seu Senhor, porque ele passa a obedecer às ordens de Cristo e tem uma mudança radical de vida, abandonando os seus pecados, seus erros e suas vidas dissolutas. Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte:
Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, a certeza do apóstolo Paulo, dos cristãos primitivos, de que quando eles morrem, quando o salvo morre, ele vai estar com o Senhor, era tão grande que Paulo diz isso aqui: eu estou cercado pelos dois lados, tanto o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas ele também tinha preocupação com os crentes que estavam aqui na terra e queria também ficar aqui com eles para continuar contribuindo para o crescimento deles na vida com Cristo, né? E aí nós temos aqui na introdução mesmo, como nós lemos anteriormente, seu corpo que será revestido de incorruptibilidade ao tempo da ressurreição ou do arrebatamento da igreja. Ou seja, aqui já é a totalidade ou a plenitude da salvação, que é quando Cristo vai regressar um dia nas nuvens e o salvo ele vai ressuscitar dentre os mortos para e ter um corpo transformado para estar com o Senhor para todo sempre. E você pode inclusive ter mais conhecimento sobre esse momento glorioso do salvo e da igreja na aula sobre escatologia, que já está disponível aí no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos ler aqui as referências falando sobre esse assunto. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 55, diz o seguinte: 51, cadê? Está aqui. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então nós temos aqui o apóstolo Paulo descrevendo o que acontecerá com o salvo no momento em que o Senhor Jesus voltar e que nós ressuscitarmos dentre os mortos para estar com o Senhor. Então é isso o que vai acontecer. Cristo virá e o salvo ele vai ressuscitar dentre os mortos, né? E quando ele ressuscitar dentre os mortos, ele terá o seu corpo corruptível, ou seja, esse nosso corpo que ainda é sujeito a doenças, resfriados, bronquite, todo tipo de doença, acidentes, sujeito a feridas, machucados. Somos frágeis, na verdade, né? Então esse corpo ele será transformado em um corpo, digamos assim, indestrutível. E isso daí é o clímax da salvação. É o clímax da salvação. Isso aí é a plenitude, será a plenitude da salvação. Nós, enquanto estamos aqui, nós somos salvos, né? Mas nós ainda estamos, a salvação ela não está 100% completa na sua totalidade, tem muita coisa para acontecer ainda. Nós estamos passando por esse processo de santificação, de transformação, de crescimento, e a totalidade dela vai ocorrer quando Cristo regressar. E aí nós, como lemos aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 a 55, sobre como vai ser esse momento, onde nós teremos o corpo transformado e a morte não nos tocará mais. Isso é glorioso. Mas o apóstolo Paulo ele fala ainda mais na segunda carta que ele mandou aos Coríntios, no capítulo 5 da sua segunda carta, versículo 1 ao versículo 5. Olha o que ele diz: pois sabemos que se a nossa casa terrestre, né, esse corpo, nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas,
eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Então o Espírito Santo ele está habitando no salvo, que naquele grande dia, que é o dia do retorno do Senhor Jesus, vai ter o seu corpo transformado. Nosso corpo é chamado pelo apóstolo Paulo de tabernáculo. Então, a esperança, o desejo, o anseio do apóstolo Paulo e do salvo deve ser que Cristo regresse e que nós tenhamos o nosso corpo transformado, nosso corpo físico mesmo transformado, livre do pecado, livre da corrupção do pecado, livre também de falharmos e pecarmos contra o Senhor, e livre desse sistema mundial, mundano, que nós vivemos nesse momento. A última referência bíblica está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 17, que diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui é o clímax da salvação. Aqui é a sua plena consumação. É quando nós estivermos com o Senhor. Isso vai acontecer de acordo com o que acabou de ser lido aqui, né? O Senhor, ele vai descer dos céus nas nuvens, e nós iremos encontrar com o Senhor nas nuvens. Paulo disse aos Coríntios que teremos o nosso corpo transformado e estaremos para sempre, para todo sempre, com o Senhor Jesus. Bom, neste capítulo que nós vamos estudar aqui, ou nesta matéria chamada soteriologia, serão observados ou serão brevemente expostos os diferentes aspectos que compõem a doutrina da salvação, conforme apresentada na Bíblia, tá bom? É importante ter em mente aqui que é um ensino breve, mas muito fundamentado e embasado nas Escrituras. Porque muitas pessoas ouvem dizer: não, é um ensino breve, então é sem conteúdo, não tem valor. Nada disso. É um estudo extremamente valioso, bem completinho na alimentação humana que o ser humano tem, né? Nenhum assunto, nenhum estudo das Escrituras, seja escatologia, pneumatologia, angelologia, soteriologia, que nós vamos ler aqui agora, e todas as outras logias, nenhum estudo aqui na Terra será 100% completo, né? E a Bíblia trabalha esse assunto. Nós sempre teremos as nossas limitações aqui, mas o que Deus quer que nós saibamos está aqui nas Escrituras, está revelado. Nós estamos aqui justamente para poder cavar e extrair essas pepitas que nós temos aqui, e relembrando a importância desse estudo sobre soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Uma das importâncias, além de você mesmo saber como se desenvolve, você que é cristão, que é salvo, se desenvolve a salvação, também o pecador ou não cristão saber como se desenvolve a salvação, por que temos que ser salvos, do que temos que ser salvos, qual a importância, os benefícios, a necessidade e o prejuízo de não ser salvo, né? E para que nós que somos salvos,
o cristão ele possa compartilhar de forma correta, plena, consciente, substancial, embasada e fundamentada nas Escrituras, a palavra de Deus, no momento que estiver evangelizando, falando sobre Jesus com os seus conhecidos. Muito bem, nós tivemos aqui então, nesses poucos minutos, a introdução. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre a predestinação, né? O assunto salvação, ele é como se fosse uma tangerina, né? A tangerina, ela é uma fruta, é uma tangerina, mas composta por camadas, né? Digamos assim, composta por camadas ou por pedaços, fatias. Então esses temas dentro do tema salvação, a predestinação, eleição, aquisição, libertação, redenção, vocação, perdão, justificação, reconciliação, adoção, regeneração, vivificação, recriação, preservação, santificação, glorificação, são o assunto da salvação, né? Eles dividem esse assunto aqui da salvação e são temas que estão embutidos dentro do tema principal, que é o tema da salvação. São os processos que o salvo ele passa, tá bom? Então nós vamos estar falando na próxima aula sobre a predestinação. Dependendo do tempo, nós falaremos também já na próxima aula sobre a eleição. Vamos juntos nessa? Me abandona não, fica comigo aí, porque eu tenho certeza que vamos crescer muito juntos para a glória de Deus. Deus te abençoe muito a sua casa, sua família, seu lar, sua vida com Deus. E você que ainda não é salvo, receba Jesus como seu Salvador e Senhor. Tem um lugar preparado para você. Jesus disse em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É uma morada que pode ser sua na casa do Pai, na casa do Senhor. Receba Jesus como seu Salvador e Senhor. Tome posse da vida eterna. Que Deus abençoe em nome de Jesus.